Uau, fim de semana intenso para nós e espero que o seu fim de semana tenha sido intenso, mas tenha sido um fim de semana de extrema paz. Estamos retornando, como foi falado, de um período onde Deus, Ele realizou grandes coisas nos nossos corações. Na verdade, Ele continua realizando, Ele não parou não. Nosso coração ainda continua quebrado, sabe? Nosso coração continua amassado. E eu estava conversando com Deus acerca do que eu deveria falar, acerca do que eu deveria lhes instruir. E o Senhor falou algo tão simples para mim. E o Senhor disse: eu quero que tu traga eles para perto de mim hoje. Na verdade, eu penso que essa não é nossa função, trazer vocês para perto de Deus. Esse tem que ser um despertar do coração de vocês, uma fome. Todo filho de Deus tem que se encontrar como uma terra seca, que clama pelo derramar da chuva do céu. E as Escrituras dizem que a nossa fome por Deus, ela sobe aos céus como um vapor. E chega um momento que as nuvens todas elas ficam carregadas, e Deus então despeja chuva sobre a nossa vida. Vivemos dias onde todos temos necessidades, cada um numa área, cada necessidade numa intensidade. Estamos vivendo um tempo onde temos o mundo na palma da nossa mão, mas nunca tivemos tão sem respostas como estamos hoje. Estamos num tempo onde muitas portas são abertas diante de todos nós, mas nunca tivemos tão inseguros acerca de que porta nós vamos entrar. Estamos num tempo onde sabemos como conseguir tudo, mas às vezes chegamos a nos perguntar: será que eu quero? Somos ensinados todos os passos para ter sucesso, para sermos pessoas prósperas, para chegarmos lá, alcançarmos notoriedade e tirarmos o primeiro lugar no pódio. Mas às vezes isso nos leva à exaustão e ficamos pensando: será que vale a pena deixar valores, princípios para trás para conquistar um lugar ou um nome no hall da fama? As pessoas estão batendo em todas as portas buscando ajuda. E parece que todo mundo está com coceira nos ouvidos, porque parece que nenhuma resposta as satisfaz. Os dias são difíceis. A alma humana, ela está inquieta. A ansiedade, ela já toma as emoções das crianças, não apenas de adultos. A depressão já atingiu o coração de um infante. E se uma criança, ela já está envolta em doenças da alma, como que ela vai enfrentar uma adolescência, uma juventude, uma fase adulta? Num mundo onde temos todas as respostas na palma da nossa mão, não conseguimos encontrar a solução para nós mesmos. E há uma porção bíblica que nos remete exatamente a isso. Existem tantas pessoas oferecendo solução para os problemas, mas parece que não encontramos solução para o nosso. As Escrituras dizem em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a seguir. Jesus já havia andava fazendo muitos milagres, realizando sinais e prodígios,
Seu nome era notório em toda a região. E todo aquele que necessitava de ajuda, que estava carente de algo, sabia que se corresse ao encontro dele, encontraria uma resposta. E as Escrituras dizem o seguinte, versículo 42, parte B: enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como se todos negassem, Pedro chegou e lhe disse: mestre, a multidão ela te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo pelo qual havia lhe tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. O versículo 43 diz que essa mulher, há 12 anos, sofria de uma hemorragia. Só uma mulher pode dizer que consegue imaginar não saber o que realmente é. São 12 anos. O número 12 biblicamente simboliza governo de Deus. Há 12 anos, essa mulher sofria de uma hemorragia intensa e uma hemorragia contínua. Talvez, entre boa parte dos religiosos, ela era uma pessoa excluída, uma pessoa imunda. Para uma outra parte, ela era uma pessoa totalmente débil, uma pessoa anêmica, uma pessoa improdutiva, talvez até encostada pelo INSS, porque não havia nela forças para ela poder realizar alguma coisa, trabalhar para sustento próprio. E pelo que me parece, ela não era uma pessoa sem condições financeiras, porque as Escrituras dizem que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Essa mulher estava com um problema crônico. Quando nós temos um problema circunstancial, nós buscamos a solução e o problema passa. Agora, quando um problema se instala na nossa vida, é diferente de um problema circunstancial. O problema, quando ele se instala, ele encontrou ali um terreno fértil para habitar, para se desenvolver. E instalado, ele não apenas trabalha naquela área, mas se espalha por todo o ser. Me permitam dizer que uma pessoa em depressão, a depressão é uma doença que se instala na alma do ser humano. E a pessoa pode dizer: eu estou depressivo, eu estou depressiva. Mas não é apenas isso. A pessoa, ela pode afetar o casamento, relacionamento conjugal. Pode não ser mais pai ou mãe presente para os filhos. Pode não conseguir mais se manter no emprego por causa da produtividade. Obviamente, a situação financeira, conjugal, familiar, ela não é mais a que era antes. A vida social, ela fica totalmente prejudicada. A tristeza que essa pessoa carrega no âmago do ser se espalha por todas as áreas da vida dessa pessoa. E então a atmosfera familiar, conjugal, é uma atmosfera de baixa frequência, onde não existe disposição, não existe esperança e não existem sonhos. Assim é um problema que se instala na pessoa. Um problema circunstancial é uma dificuldade que você enfrentou agora e resolve daqui a pouco. Agora, quando o problema fica na pessoa, tudo
tudo aquilo que a pessoa realiza, de tudo aquilo a qual a pessoa faz parte ou tem parte, é diretamente afetado. 12 anos com um problema crônico. Ela gastou o que ela possuía com os médicos, trazendo para a nossa realidade de uma pessoa não cristã. Diríamos que essa mulher foi no médico, diríamos que procurou um especialista, vamos dizer que fez consulta então particular com o melhor especialista, vamos dizer que essa pessoa foi numa benzedeira, foi fazer um trabalho que eu não posso dizer aqui, senão eu vou ter que cortar mais esse vídeo, um trabalho das trevas, né? Tá bom, feitiçaria, pronto, macumbaria. Foi receber um passe no centro espírita, porque quando bate o desespero na pessoa, as pessoas dizem o seguinte: tudo que for para me fazer o bem eu aceito. Mas aí tem presente de grego às vezes. Às vezes a pessoa toma, e eu já vi pessoas contraírem doenças para a morte, e elas aceitarem xaropes que não vem lá do índio, não sei de quem, não se sabe nem o que tem dentro. Às vezes tem cinza de pessoas mortas, sangue de bicho, naqueles xaropes grossos. E as pessoas tomam porque ficaram sabendo que fulano ficou curado desse tipo de coisa. Coisas insanas. Quando o ser humano está desesperado, ele vai ao lodo para buscar respostas. Quando o ser humano está com amargura de coração, ele é capaz de vender a alma para encontrar a solução. Vamos imaginar que essa mulher passou por todos esses caminhos, fez tudo o que era possível e não encontrou resposta. Mas quando chegou no tempo de Deus, diga tempo de Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, há um tempo. Todos nós precisamos compreender que existe um tempo. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus na terra. E às vezes não é no nosso tempo. Às vezes nós caímos em ciladas. Às vezes absorvemos ou nos deixamos levar por circunstâncias e permitimos que algo crônico se instale na nossa vida. Então lutamos para tentar tirar aquilo e não conseguimos, porque também há um tempo determinado para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Interessante que quando a mulher fez 12 anos com hemorragia, governo de Deus, lembre disso. Quando fez 12 anos, subentende-se que esse era o tempo perfeito de Deus para chegar e agir. E Jesus estava passando. Jesus foi avisado que a filha de Jairo havia morrido. Os discípulos estavam conduzindo ele para lá. E na metade do caminho, ele é interceptado. Uma mulher, as escrituras diziam que, é óbvio, onde Jesus andava, milagres aconteciam. Pessoas eram ressuscitadas, curas, milagres. Então a multidão comprimia. O versículo 42b diz o seguinte: enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. Então nós conseguimos entender que a multidão não andava assim lado a lado, mas a multidão comprimia, a multidão esmagava. Quando falamos em comprimir, entendemos que seria isso assim, e não apenas um andar ao lado do outro. A multidão estava apertada, a multidão era grande. Se hoje, quando artistas estão em capitais, a multidão, ela se esmaga, derruba cercas protetoras para adorar alguém, para se aproximar de alguém que não pode sequer acrescentar um côvado à existência de um ser, mas somente levar à perdição. E às vezes pessoas são esmagadas por causa disso, por causa da multidão que está ali se comprimindo para ver um astro, uma estrela. E as escrituras dizem que a multidão comprimia Jesus, a multidão apertava Jesus,
Você consegue concordar comigo que pessoas estavam encostadas em Jesus? Conseguem concordar? Pois é. Então começa a história desta mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Ela não tinha mais dinheiro para gastar. E quase sempre assim. Quase sempre assim. A pessoa foi aonde pôde para buscar a resposta do seu problema. Pagou o que foi necessário para obter a resposta do problema, sem ter a resposta. Daí quando a pessoa não tem mais nada, e a pessoa já não sabe mais o que fazer da vida, sabe que não vai viver muito tempo, ela vem para Jesus. Mas Jesus nunca despede ninguém vazio. E eu fico imaginando como que essa mulher conseguiu furar a multidão e tocar, como diz as escrituras, na orla das vestes de Jesus. Se a multidão o comprimia, se ela era uma mulher conhecida pela doença dela, tida como suja por alguns, conforme os costumes do Antigo Testamento, uma mulher frágil e debilitada. Eu imagino que essa mulher, ela foi se arrastando entre o povo. E chegou perto de Jesus e tocou na orla. Imediatamente, Jesus parou. Mas observa, a multidão toda tocava em Jesus. Hoje, uma multidão toda segue Jesus de perto, mas não consegue extrair de Jesus aquilo que nós recebemos na cruz do Calvário. Porque eles estão atrás de fama. Eles estão atrás de alimento para o ego. Eles estão buscando satisfazer os seus próprios desejos, deleites. E eles não querem algo real e verdadeiro. Nessa mulher havia essência. Essa mulher não sabia mais o que fazer. Não sabemos se ela era casada, não sabemos se tinha filhos. Mas se era casada, qual casamento que sobrevive com uma esposa com 12 anos de hemorragia? Ela sabia que se ela não perdeu o marido, a situação devia estar por um fio. Ela já não tinha mais, se é que ela tinha filhos, ela já não tinha mais força para conduzir o lar e educar os filhos de perto. Além de todo o desgaste natural, o desgaste emocional, de não suportar mais aquilo. Chega momentos na nossa vida em que nós temos que parar e ver quanto tempo nós vamos continuar do mesmo jeito. Quanto tempo nós vamos continuar perdendo? Ou será que estamos perdendo, estamos esperando perder a principal coisa da nossa vida para que os nossos olhos sejam abertos? Será que essa mulher não estava à beira de um homicídio? Será que ela não chegou e disse: se Jesus não me curar, médico nenhum me curou, 12 anos, não sou uma boa esposa, não sou uma boa mãe, não consigo conviver adequadamente em sociedade, me sinto desconfortável, no verão me sinto muito incomodada, nunca me sinto limpa o suficiente? Será que ela não estava planejando a própria morte? Porque ela se sentia incapaz, já se sentia inválida. A autoestima dessa pessoa acabou. Quem iria empregá-la? Que garantia tinha o empregador que no outro dia ela iria trabalhar? Que ela não iria desmaiar? Algumas pessoas parece que apostam a sorte e vão apostando a sorte e não buscam ajuda, quando Jesus é a resposta para todas as coisas. Ela ouviu falar de Jesus. E quantas vezes lhe falaram de Jesus?
Você está aqui porque lhe falaram de Jesus. E ela disse: eu vou tentar. Eu já tentei de tudo, porque eu não vou tentar isso. Mas era impossível ela se aproximar. Mas ela disse no coração dela: se tão somente eu tocar na orla das vestes, eu sei que eu vou ser curada. Uma decisão muda tudo na nossa vida. O nosso passado não determina o nosso futuro, mas o nosso hoje determina o nosso amanhã. A sua decisão hoje pode te tirar dessa situação. A decisão desta mulher. Talvez muitos disseram: não vá, não vá. Tem 10 mil, 15 mil pessoas, olha tua condição. Jamais vão deixar você passar. Não vai. Você não tem pique o suficiente, nem gás para poder chegar próximo a Ele. Desiste. Se Deus quisesse ter te curado, já teria te curado. Porque você gastou tudo o que tinha com médicos. E quem ensinou os médicos foi Deus. A ciência veio de Deus. E se Deus quisesse, poderia ter usado um médico para te curar. Ou seja, nessas horas, o inimigo, ele diz tudo para a gente. Tudo, tudo, tudo. Mas eu penso que essa mulher ia tirar a vida. Como mulher, eu penso que essa mulher estava a um passo do precipício. E ela jogou a última ficha. Eu sei que se eu tocar na orla das vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. Eu não sei o quanto custou para essa mulher, nós não conseguimos dimensionar a situação. Mas algo aconteceu. As escrituras dizem, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. Ela não ouviu falar de Jesus apenas. Ouvir falar de Jesus, todo mundo ouve. Tem outdoor, os viadutos são pichados, a igreja prega aos 4 cantos, pela internet se ouve, as igrejas estão tudo com as portas abertas. Não basta ouvir falar, é a sua atitude que muda a sua história. E a sua atitude não depende do seu cônjuge e nem dos seus filhos. É uma decisão pessoal, porque a salvação, ela é individual. Você não vai entrar no céu com a sua família, você vai entrar sozinho. Só você. E lá em cima você não vai casar nem se dar em casamento. Lá em cima você não vai ser casado. Lá em cima você vai ser filho de Deus apenas. Casamento é só para esta era. Algo aconteceu. Quando você decide no seu coração, quando você ouve e decide, Jesus para o que está fazendo. Foi o que aconteceu. Ele parou na hora. E ele pegou e disse: quem me tocou? E aqueles que comprimiam ele, os discípulos mais especificamente, disseram: mestre, a multidão está te comprimindo. Como que tu dizes quem me tocou? Estamos aqui com uma igreja cheia. Talvez todos estão apegados a Jesus nesse momento. Mas Ele vai parar somente para aquele que escolher tocar nele. Não basta ouvir, você tem que ter atitude, você tem que ter posicionamento, você tem que ter decisão, você tem que definir a sua vida, você tem que estabelecer seu destino. E Jesus disse quando parou: alguém me tocou. Ele conseguiu ver que tinha alguém desesperado, não era mais um que seguia. E se Jesus lançasse uma balinha, eles estavam ali para receber a balinha, que nem Papai Noel faz aí na rua, quando passa com os carros. Eles
sabia que havia um coração desesperado. Ele sabia que havia um coração que não estava mais aguentando a si próprio. Estava tendo nojo de si próprio. Estava prestes a lançar tudo por terra e perder a sua própria vida, porque não conseguia vencer aquilo que a consumia. E Jesus disse: alguém me tocou. Alguém de forma diferente. O Senhor requer que tu ouça. O Senhor requer que tu toque. O Senhor requer que tu decida. Essa mulher tocou de forma diferente. Não era uma dorzinha de cabeça, era algo crônico que estava destruindo a sua vida. Estava talvez acabando com o casamento, destruindo a sua profissão. Eu não sei. Era algo crônico. E essa mulher não conseguia vencer sozinha. Tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos vencer sozinhos. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos agarrar em Jesus e dizer: Jesus, me ajuda. Me ajuda, porque eu não vou conseguir. Eu não tenho forças mais para lutar sozinho. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: de mim saiu o poder. O nosso desespero atrai o poder de Deus. O nosso desespero atrai o milagre. Não é aquela pessoa que está aqui: minha irmã, o que você precisa? Eu preciso de uma oração. Qual o seu problema, querida? Não, eu preciso de um milagre. Eu estou com dor no braço, eu preciso de um milagre. Querido, tudo bem, milagre pode acontecer pela misericórdia, mas eu estou falando muito mais de algo realizado por misericórdia. Eu estou falando de Ele pegar e te abraçar, porque com desespero, com fome, você foi em direção a Ele como se Ele fosse e é a única tábua de salvação para você. E ela pegou e disse para Jesus, sabendo que não tinha como se esconder. Não tem como se esconder de Jesus. Não existe como se esconder de Jesus. Ele te vê. Ele sabe o que tu está passando. Ele conhece a tua dor, a tua história. Viemos num retiro, tantas mulheres, uma história diferente da outra, e todas elas foram e tocaram nas vestes de Jesus. De Jesus saiu o poder, e elas foram curadas e transformadas. Esse é o Jesus que ainda trabalha hoje. Este não é um caso de quando Jesus estava em carne no nosso meio apenas. Hoje Ele está em espírito, pelo Espírito de Deus, realizando a mesma coisa. Para aquele que toca, sai poder dele, emana virtude deste homem sobre a nossa vida, que inunda o nosso ser e somos totalmente transformados. Ela, sabendo que não tinha como se esconder, declarou diante de todas aquelas pessoas que o comprimiam: fui eu. E ele olhou. Ele não envergonhou ela. Ele não expôs o erro dela. Ele não expôs a vergonha dela. Isso não importa para ninguém. Isso só importa para ela, porque é ela que carregava. Ele olhou para esta mulher. Ele não fez um cenário, ele não precisa de palanque, ele não precisa de outdoor, ele não precisa de plataforma, ele só precisa do teu coração. E ele disse: filha, a tua fé te curou. Não é a fé dele, não é a fé dos discípulos, não é a fé da multidão que o comprimia. É a sua fé que te tira da tua situação. É a sua fé. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero te dizer que Deus te ama, a ponto de ter enviado seu Filho Jesus Cristo, para que a sua história fosse transformada, para que a sua história fosse mudada. Sim, Ele não está aqui para apontar o dedo para mim ou para você. Todos somos pecadores. Todos carecemos da graça de Deus. Ele está aqui para nos acolher.
E Ele está andando nessa noite no nosso meio. E eu convido você a fechar os seus olhos agora. Ele está andando no nosso meio. E a multidão está comprimindo Ele, porque todos vocês querem estar perto dEle. Mas Ele consegue captar o desespero do teu coração. Ele consegue. Mais do que isso, Ele quer derramar virtude. Ele quer derramar poder. E Ele quer te tirar dessa situação. Ele é o próprio Deus encarnado. E Ele te ama. Essa mulher buscou Jesus até que nada mais importasse. E quando você se encontra nessa condição, até que nada mais importe, você não está preocupado com quem está ao seu lado, você não está preocupado com seus familiares, não, porque você tem que dar conta da sua vida mesmo para você. Você tem que tomar decisões acerca da sua jornada e fazer um posicionamento pessoal. E isso reflete todo o meio aonde você está inserido. Senhor, nessa noite eu oro por essas vidas. Eu oro por cada vida que aqui está. A multidão te comprime, mas eu sei que tem vidas que estão desesperadas. Desesperadas, indo ao teu encontro. Na autoridade que me concede o nome de Jesus, eu declaro frustrada agora toda investida maligna sobre qualquer uma dessas vidas. Eu declaro que todos os inimigos de Deus agora caem por terra um a um neste lugar e dessas vidas. Todas as cadeias que têm prendido os pés, que têm aprisionado vidas e almas, eu declaro rompidas pelo poder do nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, eu dou ordem agora, bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Pai querido, eu te peço pelas tuas misericórdias, libera agora anjos em favor dessas vidas. Anjos trabalhando dia e noite em favor dessas vidas, pela libertação, pela salvação, pela restauração, pela cura. E assim como essa mulher, ao te tocar, te fez parar, eu te peço, ouça o clamor deste povo. Ouça o clamor deste povo. Ainda sem palavras, recebe e glorifica no nome de Jesus Cristo.